Eu estou aqui nessa noite fazendo uso da palavra nesse culto, porque o Espírito Santo trouxe todos nós aqui nessa noite, amém? E o Senhor tem algumas coisas para falar comigo e com você. Precisamos ouvir nessa noite o que o Senhor deseja nos falar. Eu jamais, em tempo algum, poderia nem posso fazer uso da palavra como eu bem quiser ou entender. Não. Para estar aqui, eu orei, perguntei ao Senhor, e eu tenho plena convicção de que aquilo que Ele colocou no meu coração é o que Ele quer falar com você nessa noite. Quem crê nisso? Há um propósito muito bem estabelecido por Deus nessa noite com a minha vida e com a sua vida. E a mim me compete apenas obedecer ao que Deus manda te falar nessa noite. De maneira bem simples e direta, o Senhor quer falar algumas verdades para te acalmar. Quem precisa se acalmar nessa noite? Tem alguém aqui que precisa se acalmar? O Senhor quer te falar algumas coisas porque Ele quer te direcionar. Quem precisa de direção? Ele quer deixar claro para você nessa noite que Ele é a sua proteção. O Senhor deseja falar contigo que se encontra afastado, afastada. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, Ele quer falar contigo. Ele quer te receber nos braços. O Pai espera você se entregar a Ele. Mas o Senhor tem algumas coisas para falar comigo, com você nessa noite, para corrigir. Quem quer ser corrigido nessa noite? E porque Ele nos ama, Ele também deseja nos exortar. Você quer realmente receber aquilo que Deus tem para falar com você? Amém? Acabamos de ouvir uma canção onde falou claramente: eu cuido de ti. É verdade. Muitas vezes não conseguimos entender os planos de Deus. Porém, é bem melhor confiar mesmo sem entender. Diga assim: eu vou. Fale mais forte, diga: eu vou confiar mesmo sem entender. Ei, primeira coisa que eu quero te dizer: Deus está com você. Você não está só. Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te seguro com a minha mão direita vitoriosa. Irmãos e amigos, apesar da grandeza, apesar da majestade, da soberania, do poder, do esplendor do nosso Deus, Ele se revela a mim e a você como Emanuel, o Deus presente, o Deus que está conosco. Você precisa conhecer a Deus pela palavra para entender que o Deus Emanuel se faz presente na minha e na sua vida. Essa revelação de Jesus como Emanuel é mistério de Deus, é revelação da sua graça, porque nenhum de nós merecíamos isso. Embasado nessa verdade bíblica, eu afirmo com todas as letras que você e sua família não estão sós. O Senhor está e continuará conosco. Dentro de sua onisciência, Deus sabia que todas as suas criaturas, que todos nós, necessitaríamos da sua presença, porque vivemos num mundo hostil, perverso, afastado dele. As mazelas com as quais Jesus se deparou em seu contexto de vida continuam sendo as mesmas que assolam a humanidade ainda hoje. Guardo comigo a frase de A.W. Tozer: Deus tem uma relação voluntária, Ele não precisa de mim e de você. Mas eu tenho com Ele, você tem com Ele uma relação necessária. Só é possível viver nesse mundo se Deus for conosco. Essa é a grande revelação de Emanuel. É isso que o Evangelho de Mateus nos comunica.
Caso contrário, não teríamos a mínima condição de viver num mundo tão perverso como o nosso. O Senhor fala pelo profeta: não temas, não se apavore. Mas por que não temer? E por que não se apavorar? Qual o motivo, pastor? Qual a razão? Eu posso começar a minha semana hoje sem temer nada que me virá a partir de amanhã. Quando fazia essa mensagem, eu lembrei do Josafá cantando aqui. Por que a gente vai começar a semana? Deus está dizendo assim: eu sou contigo. Lembra da canção dele? É a tua mão que me sustenta, é a tua mão que me acalenta, é a tua mão que me protege e me defende do mal, é a tua mão que me guarda, é a tua mão que me ampara, é a tua mão que me levanta e me faz ficar de pé. Você vai começar mais uma semana certo disso. É a mão de Deus que me sustenta. É a mais pura verdade. Não é frase de efeito, é Bíblia. Eu estou contigo. Quem está ouvindo o Senhor falar, diga amém. Escuta ainda o que ele disse a Josué. Josué 1 verso 9: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus ordenou, Deus direcionou, Deus fortaleceu Josué. E Josué obedeceu a Deus da mesma forma que Moisés. O que Deus fala aqui em Josué 1:9 a Josué é que ele não estaria sozinho no seu esforço de obedecer ao Senhor. O que Deus está falando no capítulo 1 de Josué é que a obediência a Deus e o sucesso que Deus lhe proporcionaria seriam desfrutados apenas em um lugar: na presença de Deus. O sucesso de Josué era porque Deus estava com ele, capacitando-o a obedecê-lo. Você não está sozinho. Diga assim: Deus, diga bem forte, diga: Deus é comigo. Amém? Agora tem outra verdade que eu quero te dizer. Ele é com você e Ele é por você. Ele vai à sua frente. Ele peleja as suas pelejas. Quem crê nisso? Deus dá livramento que a gente nem sabe, irmão. Já viu o trabalho dos batedores? Quando um carro leva uma autoridade. Viu como ficou Maceió quando o G20 se reuniu aqui? Ruas fechadas. O carro de uma autoridade, ela tem que ir em velocidade contínua. E os motociclistas vão à frente, fechando as ruas, para que o carro não sofra nenhuma intervenção enquanto se movimenta. Ele vai à sua frente. Qual o momento da tua vida? Bom, de vitória? Qual o momento da tua vida de dificuldade? Deixa eu te lembrar a história de José. Gênesis 39, não vou ler, apenas citar versos 2, verso 3, verso 21 e verso 23. Pastor, o que é que tem nesses 4 versículos de Gênesis 39? Uma coisa: o Senhor era com José. Lembra da história dele? José vivia uma vida tranquila. Daqui a pouco a vida muda. E a vida muda rápido, irmão, sim ou não? Sim ou não? A vida muda muito rápido. Às vezes um exame, uma situação inesperada, uma porta que se fecha, uma demissão, tantas coisas nos assaltam, tantas coisas nos pegam de surpresa. E você lembra da vida de José? Ele foi declinando, ele foi descendo, ele foi enfrentando dificuldades, problemas e mais problemas. Lembra? Era o filho queridinho do papai. E rapidamente a vida mudou. De filho querido, ele se transforma em escravo. De escravo, ele se tornou prisioneiro.
E é nesse contexto que Gênesis 39 vai dizer: e o Senhor era com José. Quando ele foi jogado na cova pelos seus irmãos, o Senhor era com ele. Mude a sua mentalidade. Essa mentalidade triunfalista: Deus só é comigo se der tudo certo. Não. Não é isso que a Bíblia diz. De maneira alguma. Quando lançaram ele na cisterna lá, o Senhor era com ele. A Bíblia diz que o Senhor era com ele e ele foi injustiçado e esquecido no cárcere 2 anos. Mas a verdade permanece de pé: o Senhor era com José. Você pode estar ainda no olho do furacão. Você pode estar passando pelo momento mais difícil da sua vida. O mesmo Deus de José é o nosso Deus. Amém? Nasceram filhos. E o nome dos filhos que José colocou tinha a ver com a ação de Deus na vida dele. E um dos filhos tinha o seguinte significado: o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Por quê? Porque o Senhor era com José. Irmão, no momento da luta, da dificuldade, forjando o nosso caráter, lapidando o nosso ser, nos preparando para que possamos viver tudo aquilo que Ele tem para nós. O Senhor estava com José e lhe fez prosperar. Sim, mudou a sua realidade, sem dúvida. Mas não se esqueça, o Senhor foi com José principalmente quando as coisas deram errado. E é isso aqui, irmãos, é muito, mas muito importante. Não perca essa compreensão. Está difícil, não é porque Deus virou as costas para você, não. É porque a gente vive num mundo de tribulações. Mas ei, o dia da sua vitória já está agendado no céu. Quem crê nisso? Ele vai chegar. Ele chega. Essa peleja vai terminar. O deserto tem um prazo, é lugar de passagem, não é lugar de habitação. Da mesma forma que o Senhor era com José, Ele é comigo e com você. É isso que a palavra de Deus diz? Irmão. Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus, quem? Se levante amanhã e vá trabalhar. Vá. Mas tem uns incircuncisos filisteus que só a graça. Vá lá, peça graça e seja bênção lá, em nome de Jesus. Mas é um ambiente opressor, pastor, terrível. Se Deus é por nós, quem será? Nós sabemos que muitas coisas nessa vida se opõem a nós. Nós sabemos que muitas pessoas também se opõem. Mas a grande verdade, e o que deve aquietar a nossa alma é isso: o Senhor é por mim. Ele é comigo. Ele é contigo. É Ele quem peleja as nossas pelejas. Você está num momento difícil. Quando fazia essa mensagem, o Senhor me levou para observar a história de Gideão. Juízes capítulo 6, verso 11 e 12. O Senhor chega para Gideão e diz assim: eu estou com você, poderoso guerreiro. A mensagem foi: o Senhor é contigo, homem valente. Deus viu em Gideão um poderoso guerreiro. Você sabe, ele não se via assim. Como é que você se vê diante dos desafios que você tem enfrentado? Posso te dizer? O mais importante não é como você se vê, é como Deus te vê. E o que Ele disser sobre você é a verdade absoluta sobre você. Porque Deus chega para Gideão, que estava escondido, com medo. Você sabe do contexto? Como Deus pode ver em Gideão um poderoso guerreiro?
Como Deus pode ver em Gideão um homem valente? É fácil entender que a visão que Gideão tinha de si era de alguém inadequado e fraco. Será que tem alguém assim nessa noite? Dizendo, eu não sei como é que vai ser amanhã. Jesus, eu estou perdido, eu não sei como é que eu vou fazer. Está se achando assim? Inadequado, inadequada, fraco, fraca. Mas Deus nunca erra a nosso respeito. O Senhor não comete equívocos. Tudo o que Ele diz sobre nós é a verdade sobre nós. Sabe por quê? Porque Ele nos sonda com a precisão de Criador. Sabe o que acontece? Ele conhece a nossa essência melhor do que nós mesmos. Ele sabe todas as potencialidades que Ele mesmo colocou em nós. E que muitas vezes nem temos ciência delas. Não sei se você é Maria, vai com as outras. O que é determinante na minha vida é aquilo que Deus fala a meu respeito. As circunstâncias adversas, diante das quais não só Gideão, mas todo o povo se encontrava aqui em Juízes, fez surgir na nação um sentimento generalizado de derrota, desamparo e tristeza. E foram essas circunstâncias que fez com que Gideão olhasse para si como alguém medroso, fraco, inadequado e insignificante. O que é que a vida tem feito com você? Como é que você tem se sentido e reagido diante de tudo que você tem vivido? Quais sentimentos? Quais pensamentos têm povoado a tua mente? O que é que tem dominado o teu coração? O que é que tem determinado as suas ações? Esse lugar nessa noite é a olaria de Deus e Ele te sonda nessa noite. Ele nos conhece. Ele sabe o nosso assentar, Ele sabe o nosso levantar, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sabe das nossas inquietações, Ele conhece todos os nossos passos, Ele sabe tudo a meu e a seu respeito, e Ele não erra naquilo que Ele diz que nós somos. Eu sou contigo, poderoso guerreiro. O Senhor não viu Gideão como ele se encontrava naquela hora apenas, mas o Senhor lhe viu como ele iria, o que ele iria se tornar. O que Deus faria nele e por ele. De medroso a um homem forte, resoluto e corajoso. O Senhor é poderoso para mudar histórias nessa noite aqui. É verdade sim que Gideão não se mostra no texto como homem de fé e coragem. Mas Deus pacientemente trabalhou na vida de Gideão, assim como trabalhou na vida de Pedro. Quando te converteres, serás uma bênção. Quando te converter, Pedro, fortalece os teus irmãos. Quando a minha obra se completar na tua vida, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Você não tem noção do que Deus quer fazer na sua vida. Ouça o Espírito lhe dizer: eu é que sei os planos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal. Eu tenho um futuro e uma esperança que não subiu ao coração de homem algum, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente pôde imaginar. É o que Deus tem preparado para você. Deus mandou te dizer nessa noite. Ele te vê quando ninguém vê. Quando a lágrima escorre, Ele te vê. Sabe aquela oração que a gente faz olhando para o teto ou para a parede? Ele te vê. Quando faltam palavras e a gente só clama pela misericórdia dEle. Gênesis 16, verso 13. Vai dizer assim: este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Esse texto fala de quem? Agar. Quem era ela?
uma escrava. Quem era ela? Uma doméstica. E Deus vai até ela assim: eu te vejo, minha filha. Ela vai para o deserto para morrer. E Deus vai ao encontro dela e se revela a ela como El Roi. Deus mandou dizer nessa noite: Ele te vê. Eu espero que essa verdade não traga medo a você. Eu espero que essa verdade traga conforto ao seu coração. A experiência de Agar no deserto colocou-a face a face com Deus. E ensinou-lhe algumas verdades importantes que eu e você precisamos considerar nessa noite. Ela aprendeu que o Senhor é o Deus vivo, que vê a tudo e a todos. E também que ouve o nosso clamor. Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que responde. Qual é a grande questão da nossa vida? É que muitas pessoas, por causa da situação que enfrentam na vida, têm sido levadas a pensar que Deus não está vendo nada, que Ele não está ouvindo nada, e também que não está vendo coisíssima nenhuma. Eu estou aqui para, de maneira muito simples, anunciar na liberdade do Espírito Santo, porque ministrar a você, só o Espírito Santo de Deus para fazer isso. Eu tenho a obrigação de abrir a minha boca, mas tocar no teu espírito, só o Espírito Santo de Deus. Fazer essa palavra entrar no mais profundo do teu ser, somente o Espírito Santo de Deus. E a minha oração tem sido essa: que o Senhor nessa noite toque em você de uma forma especial, e que o nome dEle seja exaltado e glorificado nessa noite. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Ele te vê, irmão. Para quem está do outro lado, diga: Ele te vê, irmão. Deus viu tudo que se passava com Agar. Tudo. O Senhor está vendo tudo que está acontecendo na sua vida, na sua família, no seu trabalho, dentro de você, porque Ele não perde um só detalhe. Por mais que façamos como Agar. O que foi que Agar fez? Ela tentou fugir. Ela tentou se esconder dos problemas, das dificuldades. O que foi que Deus fez? Ele vem ao nosso encontro. E Ele me mandou fazer essa mensagem para te dizer nessa noite: eu estou te vendo. E eu sei de tudo que você está enfrentando. Deus ouve, irmão. Domingo passado, a gente viveu aqui um grande milagre. Deus ouve orações. Responsabilidades altíssimas. E a gente vive orando. Por causa do testemunho. Para pagar tudo. Chegou o que precisava. Ninguém me diga que Deus não ouve. Porque Ele ouve. Quando você não tiver palavras e quiser só chorar, chore. Ele recolhe as suas lágrimas. Quando as palavras te faltarem e você precisar dizer assim: Deus, tenha misericórdia da minha vida, Ele ouve o seu clamor. Porque o Salmo 145, versos 18 e 19 diz assim: o Senhor está perto de todos os que Ele invocam. De todos que lhe invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Vou ler de novo, irmão. Não é frase de efeito, não, é a Bíblia. Amém? Amém? A palavra está nos dizendo, em Salmo 145, 18, 19, que Ele está perto de todos os que o invocam. De todos que lhe invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva.
Ele está perto. Por mais que as circunstâncias muitas vezes nos causem a impressão de que estamos sós, Ele está perto. Ele te ouve. Eu não sei como eu cheguei ao final dessa batalha, pastor. Você só chegou porque Ele te carregou nos braços. Exatamente porque Ele não te abandonou. Sabe o que Deus me mandou dizer aqui de forma bem simples nessa noite? Ele conhece os tipos de coração que estão aqui nessa noite. Se você for ler Marcos capítulo 4, versos de 1 a 9, vai estar lá a parábola do semeador. E a multidão, seja ela pequena ou grande, que impressiona os olhos dos homens, para Jesus nunca impressionou. Ele era procurado pelas multidões, ele era seguido pelas multidões. O Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nos versos de 1 a 9, vai falar sobre a parábola do semeador. O que é que nos ensina aquela parábola? É que diante de Jesus, Ele conhece a nossa essência. Tem 4 tipos de pessoas aqui nessa noite. E não sou eu que falo, é Jesus que fala. Ele te conhece, Ele me conhece muito bem. Lê em casa, Marcos capítulo 4, versos de 1 a 9, eu vou dar um breve resumo aqui. Ele revelou nessa parábola 4 tipos de corações que havia naquela multidão, e que há aqui nessa noite. E Ele conhece cada um de nós. Temos o ouvinte de mente fechada. Na mente de algumas pessoas a palavra tem poucas possibilidades de penetrar, porque no coração de alguns ela sempre fica à beira do caminho. Porque o coração e a mente é um terreno ocupado por muita coisa e muita gente. E são várias coisas nessa vida que pode fechar a tua mente e o teu coração para a palavra. O preconceito, o orgulho, o medo da verdade. Ela se nega a refletir na verdade da palavra de Deus pelo medo de ser confrontada pelo seu estilo de vida. É o medo da palavra condenar aquilo que ela gosta de fazer. Por isso ela não deixa a palavra penetrar como deveria. Jesus fala de um segundo tipo de coração. Tem o ouvinte que a sua mente se assemelha aos pedregais. Aquele tipo de pessoa que vive sempre uma vida superficial. Vive de momentos. É uma sazonalidade espiritual. Adota sempre rapidamente algo e com a mesma rapidez abandona. Inconstantes. Não sabem o que querem. Só há um caminho que nos leva a Deus. E Ele é Cristo Jesus. São pessoas que quando ouvem a palavra até estremecem. Até se emocionam. Mas só isso, entenda, não basta. Não é o se convencer. É o se converter à pessoa de Cristo Jesus. Alguns começam até entusiasmados, mas logo as coisas se tornam desafiadoras ou difíceis demais. O entusiasmo repentino sempre vai se transformar em fogo de palha. Temos o ouvinte que possui tantos interesses na vida que algumas coisas, e frequentemente as mais importantes, ficam afogadas. Mas temos aqueles que são comparados a uma boa terra. E eu oro para que a tua mente e o teu coração seja a boa terra nessa noite. O recebimento da palavra na vida desse se dá em 4 estágios. Sua mente está aberta, sempre quer aprender, está disposto a ouvir e sempre procura compreender. O ouvinte autêntico é aquele que ouve, compreende e obedece. E nessa parábola, Jesus deixa claro 3 inimigos que a todo custo querem roubar a palavra de Deus da nossa vida: o mundo, a carne
e o diabo. Mas Ele me mandou te dizer essas coisas e profetizar que o seu coração vai ser a boa terra, onde a palavra vai ser semeada e ela não vai voltar vazia. Sabe qual foi a última coisa que Ele mandou te dizer? Ele te ama. Ele ama você. Jesus disse assim: ninguém ama mais o seu amigo do que aquele que dá a vida por ele. Ele deu a vida por mim e por você. Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós quando Cristo morreu em nosso favor, quando éramos ainda pecadores. João 3:16 e 17 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. A origem e a iniciativa de toda a salvação se encontram em Deus. Esse texto de João 3,16 nos diz que tudo começou em Deus. Foi Ele que enviou seu Filho, e só enviou porque nos ama. Foi Ele que me ordenou vir aqui mais uma vez nessa noite e pregar essa palavra. Muitos constroem uma visão distorcida do Senhor, e isso porque a visão que temos de Deus pode perfeitamente ser influenciada pela nossa experiência com o nosso Pai terreno. João 3,16 mostra Deus agindo, não em seu próprio benefício, porque Deus amou o mundo. Ele age em nosso benefício. Ele não agiu para satisfazer seu desejo de poder, por exemplo. Ele não agiu para criar um universo submisso. Ele agiu porque Ele nos ama. E até o último dia da sua vida, de uma forma ou de outra, Deus vai dar testemunho e vai falar a você do amor que Ele tem por você. Mas só isso não é suficiente, porque o seu coração e a sua mente precisa ser a boa terra, que recebem a palavra. O que Deus amou tanto foi o mundo. Não se tratava de um país. Não foi gente boa. Ele não amou somente aqueles que o amavam. Ele amou a todos. Os que não eram amados, até os não amáveis, os solitários que não tem a ninguém que os ame. O homem que ama a Deus e o que jamais pensa nele, Ele amou a todos indistintamente. Ele amou aquele que descansa no amor dele, mas Ele amou também aquele que zomba. A oportunidade é dada para todos. Eram dois os ladrões na cruz. O amor foi manifesto a todos. Um recebe, o outro recusa. E além de amor, Ele é a justiça. Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Mas Ele te ama. E o que é essa noite? É mais uma oportunidade que Ele te dá. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus te ama. Te ama tão intensamente, te ama tão incompreensivelmente, te ama tão profunda e poderosamente, que nessa noite Ele me manda te dizer, encerrando essa mensagem: você não é um fracasso. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele te ouve, Ele te vê, Ele é contigo, Ele é por você, e Ele não desiste de você. Tem que ter peso o que Deus fala sobre nós. E a palavra vai dizer que nós somos a coroa da criação. A palavra vai dizer que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A palavra vai nos dizer
que nós somos obra-prima das mãos de Deus. A palavra nos ensina que antes mesmo da nossa mãe saber que estávamos em seu ventre, Ele já tinha um plano. Então você não é acidente de percurso. A sua vida é preciosa. Você está completamente incluído nos planos, nos sonhos e nos propósitos de Deus. Basta você se decidir por Ele. Gênesis 1, 27. Quando o Senhor nos criou, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Isso significa dizer que além das faculdades que Ele nos deu, como a capacidade de raciocinar, expressar emoções, agir voluntariamente, todos nós somos criados para manter íntima comunhão com Deus. Sem isso, a vida fica vazia. E nada vai preencher. Somente Deus pode preencher. Eu não estou falando da religião evangélica. Eu estou falando de Cristo entronizado como Senhor da sua vida. Eu estou falando de ter uma experiência com Cristo ao ponto de poder orar, como Paulo disse: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A esperança para você. Você começou ouvindo e vamos terminar ouvindo: eu cuido de ti. Feche teus olhos. Apresenta a tua vida ao Senhor. Coloca a tua vida diante dEle. Ele quer cuidar de você como ninguém pode cuidar.